A varicela, também conhecida no Brasil por catapora, é uma doença altamente contagiosa, causada pela infecção inicial com o vírus varicela zoster. Ela pode ser altamente contagiosa para aquelas pessoas que nunca foram acometidas por ela antes ou para aquelas que não receberam a vacina. Ela é uma das doenças mais comuns na infância. No entanto, uma vez exposta à doença, a pessoa fica imune pelo resto da vida. A catapora é caracterizada principalmente pelo surgimento de bolhas vermelhas na pele, espalhadas por todo o corpo, que causam coceira e outros sintomas. O pediatra Dr. Tiago deu mais detalhes sobre a doença e falou sobre as possíveis complicações em caso de não tratamento da doença. A catapora é uma doença altamente infecciosa, né? Para ser mais específico, uma doença infecto-contagiosa. Né? De períodos sazonais, ela escolhe mais o período do final do inverno e o começo da primavera. Como que a catapora é transmitida, doutor? A catapora é transmitida depois que a criança ela tem um período de incubação de 6 a 16 dias. Nesse período, 6 dias antes e até 6 dias depois do contágio da criança, ela pode infectar outras crianças também. Então, ela é transmitida através do líquido que sai dessas bolhas, né? Do contato direto com esse líquido, com objetos, roupas, qualquer tipo de utensílio que a criança ou quem seja esteja manuseando. Né? Quais são os sintomas, doutor? Os sintomas principais são cefaleia, dor no corpo, febre baixa, inapetência, que é a falta de apetite, né? E as manchas vermelhas no corpo e as vesículas, que são as pequenas bolhas. Caso a pessoa não procure uma ajuda médica de um profissional, não busque tratamento, quais são as complicações que podem acometer? Então, é muito bom que procure aqui, porque a catapora ela é um vírus RNA, né? Ela é da família do herpes, né? Do herpes zoster, por isso que o nome dela é varicela zoster. Então, uma das complicações, principalmente, é mesmo a complicação do quadro, né? Na criança, normalmente, isso não acontece, né? Normalmente, mais em pacientes imunodeprimidos, que são pacientes com HIV, que têm doenças crônicas. Então, isso em adulto e adolescentes também é extremamente grave. Né? Em crianças é mais simples, a doença não é tão grave. Mas tem que procurar o atendimento, tem que fazer o tratamento correto para que não haja nenhuma complicação. Como que é feito o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico é feito, tem alguns, o ELISA, por exemplo, mas normalmente a gente faz mesmo, o diagnóstico é ambulatorial, né? No consultório a gente vê as lesões, a característica dela é o poliformismo da pele, né? Então ela tem 5 estágios, né? Que são as máculas. A mácula nada mais é do que aquele pontinho vermelho que aparece na pele. Logo depois vem a pápula, né? Que forma um carocinho. Logo as vesículas, são as bolhas, né? Aí essa bolha enche de pus e ela estoura e vira uma feridinha. Então, o poliformismo por quê? Porque pode, na mesma pele, como a doença é muito rápida, no mesmo lugar da pele pode ter os 4 tipos de lesões, né? A mácula, a pápula, a vesícula, a pústula, que é a bolha com pus, e a crosta, que já é a feridinha. Como que é feito o tratamento? O tratamento, normalmente, em crianças, normalmente é bem tranquilo. O tratamento é feito com sintomáticos, né? Remédios para febre, né? Remédios para inflamação, remédios para alergia, né, que coça muito, principalmente no período que está terminando a doença, coça bastante. Qual é a maneira mais eficaz, doutor, para estar se evitando a catapora? É a vacinação, né? Primeiro a vacinação, desde que entrou a vacina, né, a tetravalente, desde que entrou no quadro vacinal, já melhorou bastante, mas asseios como lavar as mãos, né? Não se misturar, a criança não pode ficar em comum com outras crianças, tem que ficar até 7 dias em casa, até que passa o período prodrômico, né? E, doutor, é possível pegar catapora 2 vezes e em quais casos isso pode acontecer? Infelizmente, graças a Deus, não pode pegar uma vez. Uma vez só que assim, a catapora ela vai estar no seu corpo o resto da vida.
ela pode ser reativada novamente e pode virar o que eu falei que é o agravamento da doença, né? Deixando muito importante que uma das complicações mais graves da catapora chama doença de Rey, né? Pacientes que fazem uso de ácido acetil salicílico, que é o AS, né? Leva a criança a um baixo nível de consciência, vômitos, irritabilidade, ataca o fígado da criança e logo após ataca o cérebro. Então essa criança, o quadro dela não é bom, então nunca dê AS quando a criança está com suspeita de catapora. Caso de não tratamento, pode acontecer o óbito? Pode acontecer o óbito, né? Porque incha o cérebro da criança, dá uma das complicações também é a encefalite, né? É uma inflamação do sistema cerebral, nervoso central, e essa criança pode vir a óbito, né? É importante que você fique atento aos sinais e sintomas em caso de algum desses que foi explicado pelo doutor, estar procurando a unidade de saúde, o postinho aí do seu bairro para iniciar o tratamento contra a catapora. As imagens são de Alessandro Haas, Alexandre Schiffler para a redação do Balanço Geral.